Boa tarde a todos, bem-vindo ao meu quarto. E como alguns de vocês mais próximos a mim já devem saber, tenho tentado adentrar-me no mundo do YouTube e dos vlogueiros. Ainda não é uma ideia definida, mas digamos que este vídeo será um teste para ver como ensaio e se tem o material necessário. Como é um teste, vou falar de um assunto que não estava na lista dos temas que eu iria abordar, que eu tinha já definido, mas é um assunto necessário porque tem a sua gravidade e nos últimos dias tem falado muito sobre isso e senti a necessidade de tomar uma posição, de colaborar positivamente, que é um problema realmente grave. Todos vocês já devem saber que o Jean Willis, o ex-deputado federal brasileiro Jean Willis, virá a Portugal, está na Europa, exilou-se devido às ameaças de morte contra a sua pessoa e passará por Portugal em duas datas, no dia 26 de fevereiro e no dia 27. Primeiramente em Coimbra e depois em Lisboa. Em Coimbra, no dia 26, será no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e no dia 27 na Casa do Alentejo, em Lisboa. São duas datas, duas palestras que Jean Willis dará aqui em Portugal e espera-se que haja muita adesão, que as pessoas realmente participem dela. E é exatamente disso que eu quero falar. Nos últimos dias, devido à notícia dessas conferências de Jean Willis, a extrema-direita portuguesa tem organizado uma campanha de autêntica sabotagem, da mais pura taradice, porque essa é a palavra, são os tarados, estão recrutando inclusive brasileiros, imigrantes brasileiros bolsonaristas em Portugal para que adiram a essa campanha de sabotagem, que inclusive contará com manifestações junto aos locais onde as conferências terão lugar. Essas manifestações e essa sabotagem tem sido difundida e organizada por um partido português. Eu não vou falar sobre ele, não me vou referir às pessoas que estão por trás disso, porque eu não quero fazer publicidade. Nós vivemos um período complicado de ascensão da extrema-direita e do neofascismo, um pouco por todos os lados, e eu não quero colaborar. Eu continuo com um certo trauma em relação ao que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro e não pretendo cometer o mesmo erro aqui, ou pelo menos o que eu imagino que seja um erro. Mas o que eu posso dizer é que é um partido político de extrema-direita, assumidamente neofascista, que apoia, que é nostálgico do salazarismo, da ditadura salazarista, que tem em suas fileiras diversos elementos identificadamente neonazistas. É um partido claramente xenófobo, racista, anti-imigração, que está, imaginem só, instrumentalizando brasileiros, imigrantes brasileiros, para que endossem a sua manifestação contra a presença de Jean Willis. Infelizmente, muitos brasileiros que estão aqui, que defendem, que votaram no Bolsonaro, são apolíticos, não têm nenhum tipo de consciência política e social e não têm a mínima ideia do que significa esse partido e as ideias que ele defende. Talvez essas pessoas sejam, a curto prazo, um caso perdido, porque estamos perante uma polarização tão grande que não tem havido diálogo, não tem havido possibilidade de discussão e debate razoável de ideias. Então vamos lá. No outro dia, o ator Wagner Moura, que agora estreia-se como diretor também, disse, antes da estreia do seu já aclamado filme Marighella, em Berlim, que a única coisa que realmente o assusta, porque ele recebeu ameaças, tem recebido ameaças, nas filmagens do próprio Marighella, houve ameaças por parte de grupos bolsonaristas que diziam que eles iam lá ao local onde eles faziam as filmagens, iam, enfim, tumultuar aquilo, agredi-los, não sei. Mas o Wagner Moura disse algo que acho que faz todo sentido, e que eu também sinto, que a única coisa que realmente dá medo não são nem as ameaças, mas esse clima esse ambiente em que parece que a verdade acabou. Não existe mais verdade. O que existe é uma espécie de customização de narrativas que, sem qualquer critério, que podem assumir contornos absolutamente estapafúrdios e nonsense, que ainda assim são levadas em conta e são respeitadas por um cada vez maior número de pessoas. Pelo menos é o que parece,
que tem acontecido nos últimos tempos com a ascensão de populismos nacionalistas. O fenômeno das fake news já nos mostrou, não é, nos tem mostrado que essa inversão, que essa instrumentalização da realidade, ou que a sua substituição por mentiras tem sido eficaz e tem estado na base de muitas eleições de políticos que não têm programa, que vivem num mundo à parte, que não têm contato com a realidade e que, através dos seus discursos, se elegem e conseguem enganar uma considerável quantidade de pessoas. Em relação ao Jean Willis, o que acontece é algo até à parte, porque eu, pelo menos, nunca vi ninguém, nenhuma figura pública, nenhum político, ser tão estigmatizado, tão perseguido. Há todo um processo de assassinato da sua imagem, da sua figura, que começou já há alguns anos, cujo principal, aliás, mentor desse processo era o próprio Bolsonaro, e que continua agora com essa nova etapa da sua vida, após as ameaças, após ele ter abandonado o seu cargo no Congresso, vindo para a Europa, e continua sofrendo com as difamações mais baixas, mais relés, mais inacreditáveis até, porque há coisas que não se explica pela lógica, não se compreende como as pessoas podem chegar ao ponto de acreditar em tanta baboseira. Isso não é, vejam bem, uma atitude, uma postura apenas da direita ou da extrema-direita, embora sejam elas que façam disso algo sistemático e metódico. É um método delas realmente, mas esse tipo de desinformação e uma falácia sobretudo, que é dela que eu quero falar aqui, que é a falácia do espantalho, ou a do boneco de palha, que terá sido organizada teoricamente na sua explicação pelo Stuart Chase, num livro chamado Guide to Straight Thinking, de 1956, embora já tenha sido abordada de alguma forma por Aristóteles também, enfim. A falácia do espantalho é utilizada por muitas pessoas no dia a dia. Eu posso cometê-la, você que está assistindo, pessoas de esquerda, de direita, a própria esquerda brasileira, ou uma parte dela, tem acusado Jean Willis de sionismo e o atacado muito em função disso, e isso já é por si só uma falácia do espantalho, porque é atribuído a ele um certo conjunto de posições que não refletem aquilo que ele realmente pensa e aquilo que ele disse. A questão do sionismo tem a sua complexidade. O próprio termo sionismo pode ter várias interpretações, ou pelo menos duas interpretações. Aí podemos falar sobre o sionismo original e o neocionismo, e o primeiro estaria mais ligado à esquerda e a ideia de união dos povos e de uma convivência harmoniosa entre palestinos e israelenses, mas hoje em dia conhece o sionismo o neocionismo como uma política expansionista do Estado de Israel e de opressão e genocídio contra os povos da Palestina. Mas esse é um assunto que ficará com certeza para outro vídeo, não cabe falar dele agora, porque o que importa falar aqui é do Jean Willis, da forma como ele tem sido atacado e dos tarados da extrema-direita portuguesa, que o querem intimidar, que nos querem intimidar a todos. Eu não concordo com tudo que o Jean Willis diz, ninguém precisa concordar, é naturalíssimo que a gente não concorde com tudo que uma pessoa diz, por mais que gostemos dela e que corroboremos a maior parte daquilo que ela diz ou que defende. É normal, as pessoas que concordam com tudo, com 100% com alguém ou com uma ideia, são geralmente fanáticos e que defendem ideias de uma forma dogmática, e esse não é o meu caso. Eu gostaria muito que não fosse o caso também da esquerda em geral, e até da direita também, para que pudesse haver um tipo de debate saudável, que é o que não acontece no momento. O Jean Willis, por ser homossexual, e é bom que se toque nesse ponto, porque os ataques a Jean Willis, a grande maioria dos ataques a Jean Willis acontece exatamente por isso, por ele ser homossexual. Depois há uma série ali de eufemismos e de subterfúgios que são criados para desviar a homofobia, muito evidente nos comentários, nos ataques que ele recebe. É uma tentativa de disfarce muito ineficaz, né, porque ele é muito perceptível. Além disso, ele é atacado, claro, por ser uma pessoa de esquerda, um socialista. E num período de grande polarização, isso acaba por ser demonizado. Outro motivo de ataques à sua pessoa é o fato dele ter participado e vencido o programa, o reality show Big Brother Brasil.
Eu tenho a minha própria opinião sobre esse programa, nunca assisti, não tenho qualquer interesse, considero realmente um elemento ali danoso e de alienação, mas o Jean Willis não está limitado, não se resume a sua participação ao que ele foi no Big Brother Brasil. Jean Willis é um professor acadêmico, é um estudioso, um intelectual, um ativista social, um ativista político, uma pessoa que sempre esteve associado aos direitos humanos, à defesa dos direitos humanos, em especial à defesa dos direitos da minoria de que faz parte, e é exatamente por isso que ele é tão odiado, porque ele ousa, né, no entendimento dessas pessoas, dos conservadores, dos bolsonaristas, participar politicamente na defesa dos direitos das minorias, dos direitos humanos, é uma forma de ousadia, não é? Eles esperariam que as pessoas estivessem todas muito bem caladinhas e que aceitassem um destino que lhes é traçado. E apesar de todos os ataques que Jean Willis recebe, e é impressionante a quantidade, e eu realmente nunca vi nada igual, nunca vi ninguém ser tão atacado quanto ele há tanto tempo, desmoralizaria qualquer pessoa, levaria qualquer pessoa abaixo. Eu provavelmente já teria desistido da vida pública há muito tempo. Muitos de vocês também, seus próprios detratores, as pessoas que o atacam, provavelmente teriam feito o mesmo, porque dificilmente alguém aguenta o que ele tem aguentado, e é absolutamente salutar a forma como ele resiste, como ele permanece na vida pública, no ativismo político, e embora ele algumas vezes cometa alguns erros e exagere em reações, é perfeitamente compreensível que assim seja, que isso aconteça, tamanha pressão que é exercida sobre ele durante tanto tempo. Seria, aliás, estranhíssimo se ele não reagisse de alguma forma a tanto ataque, né? O fato dele reagir mostra que ele é uma pessoa que tem sangue nas veias, tem coração e tem emoções como todos nós. Quando o Jean Willis saiu do Brasil, e isso continua agora, porque é tudo muito recente, muita gente disse que as ameaças que estavam na origem dessa decisão não passavam de mentira, que ele nunca recebeu ameaças. E isso precisa ser explicado, porque isso tem dado pano para muita mentira absolutamente inacreditável e as pessoas acreditam nela. Em primeiro lugar, não foi o Jean Willis que teve notícia, que recolheu as informações dessas ameaças. Foi a polícia, foram as autoridades brasileiras, se não me engano foi o próprio exército, que passou essa informação para Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, que, por sua vez, entendeu que Jean Willis corria sério risco de vida e decidiu comunicar essas informações para ele, e daí surgiu a sua decisão de sair do Brasil. Como se não bastasse, temos que lembrar que Jean Willis é do PSOL. E quem era do PSOL também? Marielle Franco, assassinada há quase um ano, sem que seus assassinos tenham respondido perante a justiça, continuam impunes. Outra pessoa também do PSOL, que tem corrido risco de vida comprovadamente, é Marcelo Freixo, também do Rio de Janeiro. Então, desconfiar das ameaças, da veracidade das ameaças a Jean Willis é, no mínimo, uma grande falta de caráter. E essa desconfiança tem gerado uma das grandes mentiras atuais em relação a Jean Willis, que é a de que ele é um foragido da justiça e que ele estará envolvido na suposta facada a Bolsonaro, e que por isso saiu do Brasil antes de ser levado à justiça por esse crime. Não existe nenhum tipo de investigação envolvendo Jean Willis, não existe absolutamente nada que o envolva a esse episódio da facada. O que existe é um grande conjunto de mentiras difundidas por pessoas muito mal intencionadas e com interesses políticos por trás. E a extrema-direita é parte de todo esse esquema, se não o principal autor, o principal elemento de difusão de fake news e de mentiras absolutamente ridículas contra Jean Willis. Isso já acontecia no Brasil, acaba de chegar a Portugal e existe, como já temos percebido, como já temos visto na internet, uma ligação, uma comunicação entre a extrema-direita portuguesa, entre esse partido em específico e grupos bolsonaristas no Brasil. É curioso que esse partido português de extrema-direita diga que 2 ou 3 ou 4 grupos de 2 ou 3 ou 4 páginas da extrema-direita brasileira sejam a mídia brasileira, como eles dizem, não é? Como se estivessem sendo difundidos pela grande imprensa brasileira e que somente a portuguesa os relegasse à marginalidade. O que não é verdade. Há realmente os pequenos grupos de fanáticos extremistas, de bolsonaristas, que estão
estão usando essa informação de que um partido português não considera Jean Willis bem-vindo para transmitir a ideia de que todo o país, de que Portugal inteiro não gosta de Jean Willis, não recebe positivamente em Portugal. Isso é uma grande mentira, é uma inversão da realidade. E veja que existem duas formas aqui de lidar com a realidade. Uma é criando elementos fantasiosos para difamar uma pessoa, e outra é criando uma realidade adequada ao seu entendimento. São duas formas corruptas que criam todo esse cenário em que as pessoas não conseguem identificar mais o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade, o que é ficção. A falácia do espantalho, que é aquela utilizada para atacar e para destruir a imagem de Jean Willis, é muito simples. Eu queria aqui explicar para que se compreenda realmente toda a maldade, toda a perversão que está na sua origem. É atribuído ao Jean Willis algo que ele não disse, como se ele tivesse dito. Ataca-se essas supostas falas do Jean Willis para que as pessoas possam repreendê-lo, possam refutá-lo de forma mais fácil. Aqui não está apenas a refutação, aqui está a destruição, o assassinato da sua imagem. E isso é ainda mais grave. A falácia do espantalho, ela cria um personagem fictício a partir de um real. E para dar uma explicação talvez mais estruturada, podemos usar aqui letras, né? Digamos que Jean Willis diz A e eu digo B, dizendo, no entanto, que A é igual a B, embora B seja uma distorção de A. Eu, então, estou atacando B, alegando que é A, que estou atacando A. Enquanto congratulo-me pela refutação, A permanece intacto, porque o que eu ataquei, o que eu refutei foi B, ou seja, algo inventado por mim mesmo, e não o que Jean Willis diz. E apesar de dessa forma parecer muito elementar e muito fácil de distinguir uma coisa com a outra, não é. A verdade é que os estragos estão aí, todos podem ver, e os meus apoiantes continuarão celebrando a destruição de A, sendo que em momento algum eu tenho refutado de fato. Um exemplo clássico disso é o kit gay. Até hoje, apesar de toda a informação, toda a tentativa de desconstruir, de mostrar a verdade, o kit gay continua sendo apresentado como um fato, como uma verdade. Os bolsonaristas acreditam nisso piamente, e boa parte deles acredita que kit gay é o termo oficial para designar políticas anti-homofóbicas. Ou seja, as pessoas ignoram a realidade para acreditar no seu espantalho. Porque é muito fácil, a partir de um espantalho, você criar toda uma ideia de conspiração, que aliás é o termo mais adequado para designar o olavismo cultural, né? Esse sim bastante real. E quando alguém fala em marxismo cultural e todas essas baboseiras conspiracionistas, nós temos que entender que isso é parte de um processo de inversão da realidade, de substituição da realidade por uma narrativa neurótica e absolutamente fanática. Então, quando alguém ataca Jean Willis por ser pedófilo, por defender a pedofilia ou a zoofilia, por querer oficializar o ensino da religião islã no Brasil, torná-lo obrigatória nas escolas, as pessoas não estão atacando o Jean Willis, estão atacando um espantalho. É um espantalho que é muito evidente para a pessoa que esteja minimamente sã e equilibrada nesse momento de loucura em que se transformou o Brasil e agora parte da Europa também. Jean Willis jamais defendeu a pedofilia, jamais defendeu a zoofilia, jamais defendeu o ensino do Islã no Brasil e não está envolvido de forma alguma com a suposta facada a Bolsonaro. E eu digo suposta porque eu tenho também as minhas dúvidas, embora eu não diga também que ela não tenha existido. Apenas acho que haja ali algumas coisas muito estranhas em torno desse caso. Voltando ao Big Brother, é muito interessante ver como as pessoas que atacam Jean Willis por ter feito parte desse programa não tem problema algum, aparentemente, com esse patético reality show com o que a família Bolsonaro nos brinda todos os dias nessa gestão absolutamente caótica de pessoas que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. A cada dia temos um episódio novo que mostra a profunda incompetência dessa gente que está agora no poder executivo do Brasil. Também não se importam muito com o caráter ou com a capacidade política, na verdade a falta de capacidade política, de pessoas como Alexandre Frota, o Arthur, Mamãe Falei, que para quem não o conhece, em Portugal, ainda bem que quase ninguém o conhece, é um indivíduo que, digamos, um masoquista que gosta de apanhar, que vai às manifestações de esquerda com um celular, com um telemóvel,
põe na cara das pessoas numa tentativa de entrevistá-las para retirar algo que possa virar contra elas, para que sejam ridicularizadas, e acaba obviamente sendo agredido, porque é natural que as pessoas nas manifestações estejam mais exaltadas e que perante um provocador como ele recorram a atitudes mais agressivas, e sobre isso o que eu tenho a dizer é muito claro: bem feito, eu espero que aconteça mais até que ele pare de fazer isso, de ser tão infantiloide. As pessoas que acusam o Jean Willis e que não tem problema algum de consciência em propagar mentiras que eles sabem que são mentiras, como essa já citada e muitas outras, são aqueles que negam categoricamente provas dos preconceitos do Bolsonaro. Está documentado, está em vídeo para qualquer pessoa ver os discursos homofóbicos, sexistas, racistas e com uma série de preconceitos proferidos pela boca de Bolsonaro diretamente, e que são negados categoricamente por essas pessoas enquanto acreditam em qualquer baboseira que lê em relação a Jean Willis ou a pessoas de esquerda, né? Eu tenho acompanhado como verdadeiros tarados da extrema-direita, a começar pelo presidente desse partido, que é um tarado, um psicopata, tem agido dentro das páginas dos eventos da conferência de Jean Willis, e também dentro da página de grupos, de associações que têm organizado esses eventos. Tenho acompanhado a enxurrada de comentários, de mensagens negativas para difamar esses grupos, para que eles percam credibilidade. E todas elas contêm mentiras absolutamente inacreditáveis, e essas pessoas sabem que estão mentindo, elas sabem o que estão fazendo e não tem problema algum com isso. Um ou outro mais ingênuo, mais inocente, poderá realmente acreditar nessas baboseiras, mas a grande maioria é muito evidente que eles sabem o que estão fazendo e não tem nenhum remorso, não se sentem mal por isso, porque essa é a estratégia, esse é o método de destruição, de assassinato de figuras, e é a forma com que ele se impõe através da distorção da realidade. E quando eu digo distorção da realidade, quando eu digo que não é possível apresentar fatos alternativos à realidade, é óbvio que eu não falo de subjetividade. Nós podemos todos discorrer sobre o azul e o vermelho e o que sentimos em relação a essas cores, mas não podemos dizer que o azul é vermelho e que o vermelho é azul. Existe uma forma subjetiva de encarar a realidade que tem a ver com as percepções, e existe a realidade objetiva, e essa não pode ser refutada, não pode ser substituída por uma narrativa adequada a qualquer ideologia, seja ela de direita ou seja de esquerda. Exemplo disso é a teoria da Terra plana, que, enfim, não é à toa que eu particularmente acho que o bolsonarismo seja uma forma de terraplanismo da política. Essas mentiras, a difusão das mentiras contra Jean Willis mostra duas coisas. Primeiro é que há pessoas muito mal intencionadas e que não têm problema nenhum de consciência em destruir a imagem de uma pessoa e atacá-la dessa forma. Por outro lado, existe uma quantidade muito grande também de pessoas que não têm capacidade de discernimento, que estão dispostas a engolir qualquer coisa, a receber qualquer coisa, desde que essas informações lhes sejam valiosas de alguma forma, que endossem e reforcem as suas convicções. A questão que eu faço aqui a todos vocês, e antes de acabar fazendo um apelo, é como acabar com as fake news, como superá-las, como recuperar um ambiente de debate construtivo e racional e saudável de ideias, mesmo que antagônicas. Como fazer isso? Porque essa contaminação com mentiras, com falácias, com fake news, é um método, é uma estratégia. Ela é premeditada, ela não surge por acidente. Esse é o método da extrema-direita e ele se tem mostrado eficaz. Então, como superar isso sem cair nesses mesmos erros? Não podemos cair no irracionalismo dessas pessoas, desses grupos. E sobre irracionalismo, eu gostaria de apresentar, vou deixar aqui várias informações, vários textos aqui na descrição do vídeo, mas eu gostaria de apresentar também para vocês uma tese de doutorado de um cientista social, creio que do Paraná, chamado Rodrigo Belli, e escreveu essa tese de doutorado que relaciona o fascismo com o irracionalismo. Ela se chama, aliás, o irracionalismo como ideologia do capital, análise das suas expressões ideológicas, fascista e pós-modernista. É uma tese grande, claro, é uma tese, mas muito interessante, que deve realmente ser lida para que possamos compreender melhor
todo esse contexto caótico em que vivemos, que não é natural, é premeditado, é construído com objetivo, com finalidade política. Agora, para finalizar, eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que simpatizam com o Jean Willis por algum motivo, ou que discordam mesmo dele na maior parte das suas afirmações, das suas posições, mas que são pessoas identificadas com a esquerda ou com a ideia de tolerância, e que se opõem a toda essa intoxicação da realidade a partir de mentiras. O meu apelo é para que participem da conferência do Jean Willis, das duas, em Coimbra e em Lisboa, para que realmente reforcem o quórum no local. Estão programadas manifestações de apoio a Jean Willis também, e antifascistas. Então espera-se que haja, junto aos locais onde haverá conferência, duas manifestações. Uma da extrema-direita, que provavelmente terá a participação de alguns brasileiros, e de alguns brasileiros bolsonaristas, e outra de antifascistas portugueses, com brasileiros também, com pessoas ligadas à esquerda brasileira. O meu apelo é para que as pessoas não se intimidem, para que participem, mostrem para a extrema-direita portuguesa que eles não nos vão intimidar, que eles vão continuar fazendo parte do submundo, do esgoto, da escória do submundo, que eles não podem crescer, que eles vão continuar sendo irrelevantes e que o progresso ético, o progresso intelectual da sociedade acabará por relegá-los definitivamente ao museu da vergonha humana. Mas enquanto eles estão assanhados, é preciso que a gente mostre força, é preciso que a gente os confronte também, não fisicamente, mas confronte com ideias e confronte estando nos locais e mostrando que a rua é nossa e que Jean Willis ou qualquer outra pessoa tem o direito de apresentar as suas ideias, de fazer palestras, porque elas não são ideias odiosas, não são ideias preconceituosas, não são ideias que promovem nenhum tipo de ódio contra minorias, são conferências perfeitamente enquadradas na pluralidade, no respeito, na tolerância, e que não há qualquer motivo para tanto alarde e para tanta neurose e para tanto ódio. O ódio fica para a extrema-direita. O meu apelo é para que participem da conferência, ou pelo menos das manifestações em apoio a essas conferências, para fazermos frente efetivamente a esses tarados, essa horda de tarados, de fanáticos, e que em muitos casos têm sérios problemas psicológicos e precisam de tratamento, porque aquelas reações, as reações que eu tenho visto não são pessoas sãs, não são pessoas normais. Aquilo é um problema, aquilo é uma patologia. Não se destrói a imagem de uma pessoa dessa forma, não se destila tanto ódio e tanto rancor dessa forma. Isso é realmente um problema, um desvio de personalidade. Os psicólogos, os psiquiatras poderão discorrer melhor sobre isso. E o meu último apelo, e também um voto de solidariedade, é para com os organizadores, tanto o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, quanto a Casa de Lisboa e o Coletivo Andorinha, e, enfim, todas as pessoas que estão de alguma forma na organização desses eventos. Não desistam, não cancelem esse evento, não se intimidem. A extrema-direita não poderá fazer nada para evitar que esses eventos existam. Se tentarem de alguma forma agredir ou violentar as pessoas, serão enquadrados dentro da lei portuguesa. Deixa-me lembrar aqui que a Constituição portuguesa proíbe a existência de grupos fascistas em Portugal. Esses grupos são fascistas, não se assumem como tal abertamente, porque sabem que teriam problemas, e por isso dão uma volta ali ao termo de nacionalista, mas são grupos fascistas, há elementos neonazistas nesses grupos, e quem tem que ter medo são eles. Não somos nós, e nós não fizemos nada de errado. Então, dia 26 de fevereiro, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e no dia 27 de fevereiro, no dia seguinte, na Casa do Alentejo, em Lisboa. Participem, não deixem de ir, e vamos mostrar para esses tarados, para esses fanáticos, que eles não têm vez no debate, na nossa sociedade, e que eles não nos vão intimidar. Sejamos nós brasileiros, portugueses, o que for. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se você acha importante essa informação, por favor, difunda, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes, para que ele realmente atinja o maior número de pessoas e que possa de alguma forma ajudar a desconstruir, a desfazer todas essas mentiras, todo esse processo de assassinato da figura de Jean Willis, promovido por fanáticos de extrema direita. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Então, deixem aí comentários com sugestões, digam o que não gostaram, o que gostaram, o que acham do cenário, porque eu preciso ter um feedback para depois começar a fazer vídeos realmente com uma certa periodicidade e também menores. Esse foi muito grande porque tinha muita coisa que eu queria dizer, ele foi cortado já para comprimi-lo e para garantir que apenas o essencial ficasse no vídeo, mas o poder de síntese ainda não é muito bom. Então deixem suas sugestões e até o próximo vídeo. Obrigado, grande abraço.
abraço a todos, em especial a você, João Willis, você é um guerreiro, espero que continue a sua luta e que não desista, porque você é um exemplo e um motivo de orgulho para todos nós. Um grande abraço, obrigado.